Olá amigos, apresentarei aqui nesse vídeo o resultado da carteira Perspectiva do mês de abril e também toda a parte de estatística, rentabilidade histórica da carteira após o encerramento de mais um mês e consequentemente o 34º mês de existência da carteira, que começou em julho de 2018. Então vou começar aqui apresentando a carteira aqui, o resultado do mês, que foi aqui de 4,9%. Fechou de forma positiva. Logicamente isso aqui pode sofrer uma alteração, tende a sofrer alteração. Por quê? Porque foram retirados alguns ativos, então vai ser vendido na abertura do próximo pregão, no primeiro pregão do mês. Consequentemente, isso pode fazer uma alteração no resultado final da carteira do mês de abril. Mas de maneira geral está aqui 4,9% de forma positiva e Ibovespa 1,94%, a carteira praticamente 3% acima do Ibovespa nesse mês de abril. Então, no histórico, foram nesses 4 primeiros meses do ano, nós tivemos 3 fechamentos acima do Ibovespa e um fechamento abaixo do Ibovespa. Em 2021, então, nós temos um desempenho na faixa de 14,2% positivo, e Ibovespa praticamente zerado no ano, menos 0,1%, e o resultado é positivo aqui, 14,3% acima do Ibovespa em termos de desempenho neste ano de 2021. Nos últimos 12 meses, ou seja, pegando o desempenho de maio do ano passado até o final de abril desse ano, nós temos aí um desempenho de 72,4% positivo. O Ibovespa nesse mesmo período 47,7%, a carteira está basicamente 24,7% nesses 12 meses, 24,7% de desempenho acima do Ibovespa. Rentabilidade acumulada, desde quando começou lá em julho de 2018, após o fechamento desse mês, 184%, Ibovespa na faixa de 63,5%, a carteira 120,5% acima do Ibovespa durante todo o período. Lembrando, a metodologia dessa carteira é uma metodologia mais quantitativa, com base em cima da análise técnica, então eu não olho para mais nada, não olho para notícia, não olho para balanço, não olho para mais nada, e esse é o resultado que a gente tem aí no histórico de 34 meses. Essa rentabilidade aqui acumulada, transformando ela em rentabilidade, uma rentabilidade anualizada, temos aí 46,16% de desempenho e o Ibov na faixa de 19,6%, aqui arredondando. Nós temos então a carteira gerando uma rentabilidade acima do Ibovespa, em torno de 26,6%. Então, bom desempenho para a carteira após mais um fechamento de mês. Aqui tem alguns destaques do mês, ou seja, quem for o destaque positivo do mês, os Minas, seguido de SLCE3 e depois MRFG3. E tivemos destaque negativo para CPLE6 e SAMB11, os principais destaques negativos, e por último BBDC4. Foram os ativos que tiveram desempenho pior aí no mês. Isso aqui é o que representou, não que o ativo subiu, é o que é a subida dele, mais a parcela de participação dentro da carteira de cada ativo, o que isso representou para a carteira no final das contas. Por exemplo, os Minas conseguiu aqui gerar para a carteira 2,9% de desempenho, somente aos Minas. Aqui está o gráfico histórico da carteira, que mostra a questão do quanto ela está aqui na questão lá dos 180%, 184% de desempenho histórico, e dá para ver a questão de como ela se recuperou melhor na hora que tivemos lá a crise lá de março de 2020, rompendo primeiro aqui essa máxima histórica, era a máxima da carteira, e o Ibovespa só veio fazer isso aqui basicamente agora e está patinando para ver se continua acima desse patamar, enquanto a carteira continua indo bem lá para cima. Depois disso, vamos falar aqui da quantidade de vezes que a carteira fica acima do Ibovespa e a quantidade de vezes que fica abaixo do Ibovespa nesses 34 meses. Então, quase 71% das vezes, se fosse arredondar 71% das vezes, ela fica 70,6%. Isso aqui está errado, né? Que é 29,4%. Tá? Errei aqui, 29,4%. Então, 71% das vezes. E aqui 29%, 70,6% sendo mais exato, e 29,4%. Aqui são as vezes que a carteira ficou abaixo do Ibovespa, 10 meses. E aqui 24 meses acima do Ibovespa. O fechamento mês a mês, quantas vezes fechou acima, quantas vezes fechou abaixo.
24 meses acima, 10 meses abaixo, isso representa 70,6%, e 10 meses abaixo, 29,4%. Todas as vezes que fecha em alta, em média, sobe ali 3,6%. Não é que em média sobe, a carteira subiu 3,6% por mês. Não, ela teve um desempenho superior ao Ibovespa, 3,6% quando fechou acima do Ibovespa. E quando fechou abaixo do Ibovespa, ela teve um desempenho inferior, em média, abaixo do Ibov, 3,3%. 34 meses, de julho de 2018 até abril de 2021. Então fechou mais uma janela de 12 meses, mais uma janela que foi fechada. E esse fechamento de mais uma janela, a gente pode ver que a média aqui de desempenho das janelas... Que janelas é essa, Dalton? Pegando a janela de 12 meses, pega todas as janelas de 12 meses, vou colocar até para o próximo aqui, ó. Essa janela de 12 meses, ou seja, de julho de 2018 a junho de 2019. Então, você pegando cada janela de 12 meses, período de 12 meses, e verificando qual foi o desempenho da carteira e o desempenho do Ibovespa e comparando aqui. Voltando para essa parte aqui, a média é 38,7% de desempenho dessas janelas. Se você entrasse em qualquer uma dessas janelas aleatoriamente, a média de retorno que você poderia ter, 38,7%. Média de retorno. O Ibovespa, nesse mesmo período, nessas 23 janelas, 11,8% de retorno. Destaque, sempre acima do Ibovespa. Não teve nenhuma janela de 12 meses, desde julho de 2018, que a carteira perdeu para o Ibovespa. E não teve nenhuma dessas janelas que a carteira fechou de forma negativa. Eu vou mostrar ali no histórico posterior. Aqui você tem os top 5 entradas, top 5 janelas que tiveram o melhor desempenho, ou seja, basicamente essas duas aqui. Um retorno da forte queda lá de março de 2020. Em abril, se tivesse entrado logo depois da grande queda, aquela questão de aproveitar os momentos de desespero do mercado, de crise do mercado, para se fazer entradas pensando num prazo maior, pelo menos numa janela de 12 meses. Observe o retorno de 82,43%, enquanto o Ibovespa teve um desempenho um pouco abaixo e gerando ali uma diferença de 22,7%. Aqui nessa janela que foi fechada agora, um desempenho de 24,7% aí, basicamente acima do Ibovespa. Essa janela de maio a abril de 2021. E ainda aqui, ó, na questão do detalhe, dá para perceber em vermelho que o Ibovespa teve aqui umas 7 janelas negativas, enquanto a carteira não teve nenhuma janela negativa. A janela mais próxima de ficar negativa foi essa aqui, de abril de 2019 até março de 2020, foi aquela queda, a carteira caiu aqui 22% e o Ibovespa caiu 29%. Aqui ficou ainda positivo, pegando esse período de 12 meses, 9,42%. O que se a gente tira daqui desse histórico, dessa janela de 12 meses? Se você tivesse entrado em qualquer uma dessas janelas, em qualquer uma, não importa assim, vou entrar porque não sei se o Bolsonaro vai mandar um ministro embora, não sei se o Paulo Guedes vai continuar, não sei se vai ter a segunda onda do Covid, não sei se vai ter Covid. Se você entrasse por qualquer que seja o motivo ou medo, enfim, e deixasse pelo menos por 12 meses, você teria tido um bom retorno, em média 38,7%. Logicamente é a média, porque teve alguns retornos que foram muito acima da média. E o Ibovespa 11,8%, como eu já destaquei. E observe aqui a diferença para o Ibovespa. Em todas as janelas, a carteira teve um desempenho superior ao Ibovespa. O que é então importante a gente tirar daqui? Ficar pelo menos 12 meses na carteira para você avaliar se realmente faz sentido, está de acordo com o seu perfil. Nesse último PDF que foi liberado já agora, já para maio, a próxima carteira para maio, ela está liberada dentro do aplicativo DV Invest. Você pode baixar, está aqui abaixo, ó. Aqui abaixo você pode baixar o aplicativo DV Invest. Está também aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar o aplicativo e pegar já a carteira do mês de maio. Essa entrada na carteira lá no PDF tem dados a mais estatístico, tem falando sobre a questão do índice Sharpe, falando sobre a questão do risco, que a carteira é mais eficiente que o Ibovespa, ou seja, ela tem um beta menor, ou seja, tem um beta baixo, né, um beta defensivo, vamos dizer assim, e ainda tem a questão de um retorno maior para um risco menor. Lá tem os dados estatísticos, é um dado mais detalhado para quem entende um pouco mais. Tem lá dados dentro desse PDF que a gente incluiu já a partir desse mês, tentando trazer o máximo de dados estatísticos para quem acompanha a carteira há bastante tempo. Muito obrigado por sua
valiosa presença aqui no nessa vídeo aqui que eu estou apresentando. Deixa um like, um joinha se foi útil para você essas informações que eu acabei de apresentar. E até breve. Um grande abraço.